Pouco tempo após terminarmos a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022, já voltamos a falar de resultados, dessa vez do primeiro trimestre de 2023. Como essas semanas são bem turbulentas para quem acompanha o mundo dos investimentos, preparamos um vídeo compilando os principais resultados reportados até esse momento, para ajudar você a não perder nada e ficar por dentro de tudo. Entrando no setor de bancos e serviços financeiros, tivemos a divulgação de resultados de Bradesco, Santander, PAN, Inter, BTG e Cielo. O Bradesco reportou resultados de primeiro trimestre acima das nossas expectativas, mas que na nossa visão vieram com uma dinâmica muito desafiadora. O lucro líquido do banco totalizou 4,3 bilhões, acima do consenso de mercado de 3,5. No entanto, esse desempenho não deve ser recebido com bons olhos, porque a superação das expectativas veio inteiramente pelas despesas com provisões menores do que o esperado. Na nossa visão, o patamar de provisão reconhecida foi baixo, dadas as perspectivas econômicas atuais. Para Santander, observamos resultados fracos no primeiro trimestre, embora o lucro líquido de 2,1 bilhões e o retorno sobre capital líquido de 10,6 bilhões tenham ficado acima das nossas expectativas de 1,9 bilhões e 9,4% respectivamente. A pequena superação veio de uma alíquota de IR menor do que o esperado, já que a margem financeira melhor do que o esperado e menores provisões foram compensados por uma receita de serviços mais fraca e despesas gerais maiores. A superação em si foi de menor qualidade, com um salto massivo de 31% nas receitas de vendas e negociações, atingindo 1,5 bilhão, um patamar de provisões adicionais também menor. A Cielo, por outro lado, divulgou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado, com 441 milhões de lucro líquido versus nossa expectativa de 380 milhões. A fraqueza no volume, cuja alta foi de apenas 1% na comparação anual, foi compensada por melhores taxas de captação e controle de despesas. No setor de alimentos e bebidas, tivemos a divulgação de resultados da Ambev, que mostrou números positivos. O EBITDA totalizou 6,4 bilhões, 17% superior em base anual e 7% acima das nossas expectativas, principalmente devido à forte performance operacional da divisão Cerveja Brasil. Além disso, despesas financeiras controladas também auxiliaram a companhia a reportar um lucro líquido consolidado 24% acima das nossas expectativas. No setor de óleo e gás, tivemos a divulgação de resultado de Prio, 3R e Ultrapar. A Prio reportou no balanço do primeiro trimestre números recordes e sutilmente acima das nossas expectativas. O EBITDA marcou um recorde de 379 milhões de dólares, 225% superior em relação ao trimestre anterior, devido à venda de todo o petróleo armazenado no quarto trimestre, neutralizando a queda do preço da commodity. O primeiro trimestre de 3R foi marcado pela incorporação de novos ativos ao portfólio da empresa. A receita líquida alcançou níveis recordes, com 574 milhões de reais, impulsionados tanto pelo aumento de produção quanto com o início de venda em Papa-Terra, efeitos que foram parcialmente neutralizados pela queda do preço do petróleo em relação ao último trimestre. O EBITDA totalizou 156 milhões de reais, em linha com as nossas expectativas, mas abaixo do consenso de mercado. No segmento de papel e celulose, tanto Klabin quanto Suzano reportaram seus resultados. A Klabin reportou um EBITDA de 1,9 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 2% em relação ao trimestre anterior. Os resultados sequencialmente mais fortes foram justificados pelo aumento do desempenho da divisão de papéis e embalagens, que mais do que compensaram a queda do segmento de celulose. Outro destaque foi a alavancagem financeira da companhia, que ficou instável em relação ao trimestre anterior e ainda em níveis saudáveis. Já a Suzano reportou números sequencialmente mais fracos no primeiro trimestre, como esperado. O EBITDA é de 6,1 bilhões, que representa uma queda de 25% no trimestre, mas uma alta de 20% no ano, ficou 2% acima das nossas expectativas, com o resultado de celulose afetados por volumes e preços realizados sequencialmente menores. No setor de mineração e siderurgia, tivemos a divulgação de resultados de CBA, CSN, Gerdau, Vale e Usiminas. A Vale reportou números em linha com a nossa projeção e abaixo do consenso para o primeiro trimestre de 2023. O EBITDA de aproximadamente 3,7 bilhões de dólares representa uma queda de 26% na comparação trimestral e 42% contra o mesmo período do ano anterior. O resultado mais fraco é fruto principalmente de um desempenho mais fraco na divisão de ferrosos, com um menor volume e maiores custos mais do que compensando o melhor preço de venda. Já a Gerdau, por outro lado, divulgou resultados mais fortes do que o esperado. O EBITDA ajustado de 4,3 bilhões de reais no primeiro trimestre representa uma alta de 19% em base trimestral, embora com uma queda de 26% na comparação anual.
A diferença em relação às nossas estimativas ocorreu principalmente devido a resultados melhores do que esperados na América do Norte, ajudados por um forte volume de vendas. No setor de tecnologia, tivemos a divulgação de resultados de Eletromídia, Intelbras, Sinqia e TOTVS. A Eletromídia apresentou outro conjunto de resultados fortes no primeiro trimestre. Embora o crescimento orgânico da receita bruta tenha ficado em linha com as nossas estimativas, a redução dos impostos sobre o valor agregado devido ao PERSE, Programa Emergencial de Retomada dos Eventos, levou a um resultado acima do esperado desde a receita até a linha de lucros. Ajustado por esse efeito, os números teriam ficado em linha com as nossas expectativas que já eram otimistas. Enquanto a receita cresceu mais de 20% organicamente, totalizando R$ 196 milhões, a margem EBITDA foi muito boa, atingindo 27%. Para o setor de energia, já tivemos a divulgação de resultados para a ES Brasil, Auren, CEMIG, CETEP, EDP Energia, Eletrobras, ENGIE e Neoenergia. A Eletrobras reportou EBITDA recorrente ajustado, excluindo as provisões, de 4,8 bilhões, bem acima das nossas expectativas e uma alta de 34% no ano. ENGIE também reportou resultados positivos. O EBITDA ajustado de 1,6 bilhão foi ligeiramente acima das nossas expectativas e 9,7% superior ao ano anterior. O aumento anual foi impulsionado principalmente pela entrada em operação de alguns ativos renováveis e algumas linhas de transmissão, melhores recursos eólicos no período e menores custos de SF. No setor de saúde, tivemos a divulgação de resultados de Blau, Hypera e Fleury. Fleury apresentou crescimento de receita de 13,5% em base anual, com a vertical de medicina diagnóstica ainda mantendo um bom momento de crescimento, apesar das duras comparações com o mesmo período do ano passado, que foi beneficiado pela Covid-19. Apesar da boa dinâmica na receita, a maior surpresa positiva desse trimestre foi a rentabilidade. A margem bruta de 28,8% foi 2,3 pontos percentuais acima do nosso número, e o EBITDA ficou 8% acima do projetado, atingindo 346 milhões. Hypera também apresentou bons resultados nesse trimestre. Apesar de uma dinâmica de caixa negativa, a receita cresceu 14% em um ano, com uma combinação de crescimento orgânico de vendas em farmácias e redes, aumento da receita no segmento institucional e uma boa contribuição dos medicamentos Sanofi. A margem EBITDA, por sua vez, também foi melhor do que o esperado e mostrou um crescimento de 0,7 pontos percentuais na base anual, com contenção de despesas de visitas médicas e promoções. No segmento de bens industriais, tivemos a divulgação de resultados de Embraer, Gol, GPS, IOSP, JSL, Marco Polo, Movida, Tegma, Vamos e WEG. WEG reportou um lucro líquido em linha com as nossas expectativas do primeiro trimestre, em 1,3 bilhão. O resultado foi ajudado por uma surpresa positiva na margem EBITDA, causada pela acomodação de custos e um mix de venda melhor, embora a limitação por uma desaceleração na receita. No segmento doméstico, o segmento de equipamentos industriais e produtos para geração, transmissão e distribuição de energia mostraram uma pequena retração em relação ao trimestre anterior, implicando aqui num leve desvio para baixo em relação às nossas expectativas. No mercado externo, também tivemos uma desaceleração, fruto principalmente do setor mais desafiador na Europa. Gol também reportou resultados acima do esperado. A capacidade ofertada medida por assentos disponíveis, considerando a distância dos voos, e a demanda ficaram estáveis em relação ao trimestre anterior, atingindo 86% do nível de pré-pandemia. Combinado a isso, a Gol também viu uma melhora nos preços de passagens aéreas e nas operações de transporte de carga, refletindo na receita, que atingiu 4,9 bilhões de reais. Outro ponto relevante foi o endividamento da companhia. A dívida líquida caiu consideravelmente para 21 bilhões de reais, refletindo a reestruturação de passivos da companhia. No setor de construção civil, tivemos a divulgação de resultados de BR Properties, Direcional, HBR, de Iguatemi, Multiplan e Tenda. Iguatemi divulgou resultados fortes para o primeiro trimestre desse ano. Entre os destaques, os aluguéis medidos entre os mesmos lojistas cresceram 12% acima da inflação, devido principalmente à remoção dos descontos e reajuste de preços em contrato. Sendo assim, a receita da empresa expandiu para 287 milhões de reais, 8% acima das nossas expectativas e 23% na comparação anual. Já as despesas ficaram em linha com as nossas expectativas, fazem com que a EBITDA superasse nossas projeções em 16 milhões, atingindo 199 milhões no trimestre. A Tenda também divulgou resultados positivos para o primeiro trimestre de 2023.
Ainda que a empresa tenha sofrido prejuízos em seu resultado por mais um trimestre, notamos também melhora nas margens, redução de perdas e interrupção da tendência de alavancagem crescente. No setor de agronegócio, tivemos a divulgação de resultados de Três Tentos e Rumo. Rumo reportou um EBITDA de 1,2 bilhões de reais, aumento de 18% em um ano e 14% acima das nossas expectativas. O destaque positivo foi a tarifa da Operação Norte, que cresceu 29% em base anual, mais do que mitigando o volume mais fraco que havia sido divulgado. Já Três Tentos reportou um EBITDA ajustado de 108 milhões de reais no período, 2% acima da comparação anual e em linha com as nossas projeções. A melhora em relação ao ano anterior foi impulsionada por maiores volumes em geral, que mitigaram parcialmente o efeito de um mix de venda mais fraco na divisão de insumos e maiores custos de originação na soja na divisão industrial. Mercado Livre reportou um excelente trimestre, superando as nossas expectativas. O bom desempenho veio principalmente das receitas da divisão de e-commerce, com destaque para o maior take rate e margem bruta, que acrescentou 2,9 percentuais em um ano. Menores despesas de provisionamento e ventos favoráveis na alavancagem operacional também contribuíram para um notável ganho de EBIT, que atingiu um total de 340 milhões de reais, um aumento de 144% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Açaí, por sua vez, reportou um resultado em linha com as nossas expectativas. A trajetória de crescimento da empresa continua alinhado com a nossa visão, afetado por uma venda nas mesmas lojas mais fracas. A pressão na margem EBITDA parece razoável, considerando os investimentos de Açaí em expansão. Por fim, o EBITDA ajustado atingiu a marca de 951 milhões, um crescimento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Estes foram os principais destaques que tivemos até agora na nossa temporada de balanço. Eu sou Paulo Folha, estrategista do Itaú BBA, e se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai poder acompanhar o que soltaremos nas próximas semanas, tanto sobre a temporada de balanço, como vários outros temas que englobam o mundo de investimentos.